Olá, meus amigos, me chamo Rodrigo Aglio, quero ministrar mais uma vez uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Eu gostaria de compartilhar esta mensagem para todos aqueles que de alguma forma estão sofrendo ou até mesmo aqueles que só têm motivos para agradecer a Deus, mas que essa mensagem aqui ela possa trazer ao seu coração, principalmente à sua mente, uma reflexão poderosa e que você, a partir de hoje, possa enxergar com outros olhos tudo o que acontece na sua vida. Amém? A mensagem que eu quero compartilhar com você encontra-se primeiramente em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. Essa passagem aqui eu quero compartilhar com você é falar sobre como nós podemos adorar a Deus quando estamos mediante as adversidades. Como eu consigo adorar a Deus quando, por exemplo, eu perco um filho, perco uma mãe, um pai? Como você consegue adorar a Deus quando você perde um casamento? Como você consegue adorar a Deus quando você perde um emprego e as suas esperanças financeiras ali se vai? Como você consegue adorar Deus quando o médico desengana um ente querido seu ou até mesmo você dizendo, olha, você está com um câncer terminal? Como você consegue adorar Deus mediante a essas situações? Essa passagem aqui, Davi, ele havia tido um filho do amor que ele teceu por uma mulher. Só que essa mulher que ele escolheu no seu coração para ser sua esposa, foi justamente aquela mulher que ele, ao passear pelo terraço do seu palácio, avistou tomando banho nua e se afeiçoou a ela. Só que essa mulher era casada, ela era a mulher de Urias. E aí Davi fez com que ele não somente cometesse um adultério, mas cometesse um assassinato também, porque colocou o marido dela na frente de batalha para que ele fosse morto. Aí veio o profeta Natã e o repreendeu, dizendo, olha, você fez isso, isso e isso, e Deus vai punir, porque Deus sempre faz com que as consequências do pecado venham sobre as nossas vidas. Davi queria muito ter aquele filho. O menino nasceu e logo depois se adoeceu e ficou muito ruim. Sabe o que Davi fez? Davi não colocou alimento no seu corpo, na sua boca, ficou de joelho prostrado, intercedendo a Deus. Por dias ficou assim, sem comer, sem beber nada. E o seu semblante se abateu muito, a tristeza dominou os seus ossos, todas as entranhas do seu corpo, e as pessoas ficavam preocupadas com o rei Davi, porque achava que ele não ia aguentar. Era muitos dias sem comer, muita tristeza, uma depressão profunda, porque ele queria talvez mudar o coração de Deus e a vontade de Deus de não matar, de não levar o seu filho embora. Mas uma coisa eu aprendo, meu querido, porque enquanto Davi estava lá intercedendo por seu filho, na adversidade ele estava adorando. Mas quando ele recebe a notícia de que seu filho havia morrido, ele troca suas vestes, se alimenta e adora a Deus. Porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Independente de você querer mudar a situação, de você não gostasse que talvez acontecesse a situação, Deus está no controle de todas as coisas. Quando você está com um ente querido no hospital e você sabe, olha, essa pessoa é muito amada para mim, Deus, preserva a vida dela, e de repente você recebe a notícia de que ela tinha falecido. Aí você fica, como você fica? Talvez você seja uma pessoa que se revolte contra Deus. Talvez você seja uma pessoa que não vai aceitar aquela situação, que vai sofrer mais ainda. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus conhece todos os caminhos, Ele sabe o que é melhor para nós. Independente se essa situação vai te trazer tristeza ou não, ela tem que te aproximar de Deus e não te afastar dele. Davi se aproximou mais ainda de Deus depois desse episódio e adorou a Deus na adversidade que ele estava passando.
A segunda mensagem que eu quero compartilhar com você é sobre Paulo e Silas. Encontra-se em Atos 16, no versículo 25, que diz assim: olha só o que aconteceu com Paulo e Silas. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos enquanto os presos os escutavam. Meu querido, Paulo e Silas fizeram uma coisa boa para uma mulher que estava ali prevendo o futuro, trazendo lucro para os seus senhores, para as pessoas que colocaram ela ali para ficar lendo a mão das pessoas. E aí Paulo vai e fala assim, ó, que esse demônio saia do seu corpo. Aí a menina ficou curada. Ela não fazia mais preleções, porque isso aí aborrece a Deus. Você consultar mortos, você ler mão das pessoas, adivinhações, tudo isso abomina. É uma abominação para Deus. Então Paulo fez uma benfeitoria na vida daquela mulher e ele foi jogado na prisão junto com Silas por causa disso. Só que ele não foi jogado à toa. Não foi lá, pegaram ele e jogaram ele lá. Não. Açoitaram ele, machucaram ele tremendamente, humilharam ele ao ponto de colocar eles nu e amarrados em pé a uma corrente no tornozelo e nas mãos. Eles todo machucado lá. Mas você acha que ele perdeu a alegria da salvação? Não, meu querido. Eles oravam, eles cantavam, e as pessoas ficavam assim estupefatas pelo fato de eles estar todos ali, todos eles, os dois, machucados, mas estavam ali glorificando a Deus, adorando a Deus. Mas aí é nessas horas, meu querido, que Deus se revela poderosamente. Porque houve um terremoto naquela prisão, as algemas, os grilhões foram quebrados e eles foram soltos, glorificando a Deus, e ainda fez com que através desse episódio o carcereiro fosse salvo e juntamente com a sua família. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja preso hoje. Talvez você esteja uma pessoa te humilhando, descendo além em cima de você. Mas eu quero te dizer que se você for uma pessoa que confia em Deus, que crê em Deus, você deve adorar a Deus. Porque Deus vai se revelar a você. Porque Deus habita nos louvores. Quando você estiver triste, quando você estiver passando por um momento difícil, eu te convido a glorificar a Deus nesse problema, porque você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor. Assim como Paulo e Silas viram ali um milagre. Então, meu querido, adore na adversidade. Ou como Estevão, que está em Atos 7, versículo 59, que diz assim, olha: apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi o primeiro mártir da fé. Que Estevão estava ali pregando o evangelho e as pessoas acusando. Tem muita gente que faz isso. E às vezes você tem uma vida transformada e as pessoas ficam te zombando. Olha lá o crentezinho. Olha lá, ó, já vem falar de Deus. E as pessoas às vezes não gostam que você esteja ali mostrando a transformação de Cristo na sua vida, pregando o evangelho, e as pessoas te apedrejam. Mas Estevão, quando estava ali no Sinédrio sendo julgado por todas aquelas pessoas, pelos doutores da lei, porque existe muito isso nos dias de hoje também, o rosto dele transpareceu como de um anjo, porque ele começou a ver a glória de Deus. Meu querido, quando você estiver perto da morte, quando você estiver perto de uma situação muito difícil como Estevão passou, glorifique a Deus, exalte o nome dele, faça a vontade dele, ore, glorifique, pregue a sua palavra, porque na adversidade Deus vai vir em seu favor, talvez para te levar para a glória e mostrar para aquelas pessoas que Deus é contigo. E não só isso, querido, eu gostaria de falar com você que não deveria ser desse jeito, nós glorificarmos, adorarmos a Deus somente na adversidade. Você pode fazer isso quando você tem um alimento na sua casa, não faltando todos os dias. Quando você olha para dentro de si mesmo e vê, nossa, eu tenho saúde. Eu tenho minhas mãos, meus braços, meu corpo perfeito, eu posso trabalhar. Eu tenho um trabalho, Senhor. Adore a Deus por esses motivos.
Adore a Deus pela vida do seu filho, da sua filha, dos seus pais. Adore a Deus pelo que tem acontecido na política de coisas boas, não de coisas ruins, porque de coisas ruins já tem muitas pessoas por aí para falar mal. Adore a Deus pelo aquilo que Deus faz, fez e ainda há de fazer na vida das pessoas. Adore a Deus, querido, pelo seu lado espiritual, quando você está diante de Deus. Ó Deus, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu quero te dar, que é o meu louvor, te agradecer. Me lembrei de um dia desses que eu estava descendo as escadas logo após que eu acordei e a minha esposa estava ouvindo um louvor na televisão. E para minha surpresa, eu fui bem devagar descendo as escadas e sentei nas escadas, porque eu comecei a reparar que ela estava ali com as pernas cruzadas, sentada, com as mãos levantadas, glorificando a Deus e agradecendo pela vida dela, dos filhos, do seu esposo, por Deus estar me trazendo todas as noites que eu trabalho de madrugada em sã, perfeitamente para casa, sem acontecer nada. Agradecia por não faltar o alimento, agradecia pelo trabalho dela. E ela ficou ali por longos minutos chorando e glorificando a Deus. Aquilo me emocionou, porque eu fiquei ali horas, quase horas, olhando para ela, glorificando, exaltando o nome de Deus. Você pode fazer isso também, meu querido. Não espere acontecer algo de ruim na sua vida para você se lembrar de Deus. Adore a Deus na adversidade, sim, mas adore a Deus também quando você tem motivos de agradecer. Porque eu tenho certeza que quando você agradece e adora a Deus, Ele nunca vai deixar de te abençoar. Porque Ele é como um pai que sempre dá aquilo que os nossos corações desejam. E às vezes ele não dá porque Ele sabe que aquilo vai ser ruim para nós. Mas agradeça a Deus, porque Ele tem te dado muito mais do que você pede ou imagina. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.